Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, eu quero avisar você primeiro que eu tô aqui na loja do Flamengo. Renan, fala aí. Tem de tudo aqui. Tem até chinelo do Mengão, né? Tudo, é a loja completa do Flamengo. Aqui você não deixa de encontrar Tem todos nada. os licenciamentos, tudo que você imaginar. Tudo, bom, Tem né? esse agasalho que eu tô usando aqui. Agasalho, Esse aqui caneca. inclusive, é da Brasiline. Brasiline. Mas tem agasalhos Já do... viu o novo, do branco? Tem um novo branco? Vamos ver. Vamos lá. Eu vou trazendo enquanto isso a notícia pra vocês. Cara, olha só. Olha que incrível. Tô aqui na loja da Gávea. Vem pra loja da Gávea, procura a galera aqui, que a galera aqui é top. Loja sempre abarrotada, todos os produtos do Mengão. Olha, eu vou trazer a notícia aqui. O Flamengo realmente fez contato com João Félix. O Flamengo contactou João Félix, teve chamada de vídeo, teve videoconferência, só que o jogador respondeu que não quer sair da Europa no momento. Mas fica aí uma possibilidade de João Félix ir para o Flamengo a qualquer momento. Agora, nessa janela, ele prioriza a Europa. Então, eu conversei ainda agora com o José Boto, que confirmou, tá, a notícia do Vene Casagrande. Ele confirmou que realmente entrou numa chamada de vídeo com o João Félix, que o João Félix adorou a estrutura do Flamengo, ficou apaixonado pela estrutura do Flamengo, agradeceu demais a procura, mas ele não quer sair da Europa nesse momento. Cadê? Esse aqui é tipo mundial, é isso? É, esse é bem clássico, né? Bem limpão mesmo. Cara, que A manga top. toda vermelha e preta. Que maneiro, hein? Pô, esse daí tá absurdo, hein? Tem todos os tamanhos? Todos os tamanhos. Pô, esse tá... Quanto é que tá o preço desse aí? Esse tá sendo 300 e Preço de camisa? 359. Mais barato que o manto. Mais barato que o manto. Rapaz, esse daí tá lindo. Esse aí pra viajar pros States, pro jogo do Mengão lá pro Mundial, Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que você pode ainda garantir com a caravana do Haroldo, pode garantir com a Bet Oficial da Nação. Vou explicar pra vocês daqui a pouco também. Mas olha, a notícia é essa. Infelizmente, João Félix não vem. Ele não vem mais. Tá bem coisa boa por aí. Vem, tem 4 contratações sendo encaminhadas aí. Agora, o João Félix priorizou a Europa. Nesse momento, ele não sai da Europa. Ele fica por enquanto na Europa. Mas quem sabe para daqui a pouco, né? Já o contato está feito. Inclusive o Boto confirmou que teve a videoconferência. E é isso. Vamos pro vídeo. A gente recebe muito comentário aqui. Ah, o Felipe Luiz não utiliza a base. Poderia utilizar mais? Sim, poderia utilizar mais. Mas a gente vai trazer aqui a realidade dos números com relação ao técnico Felipe Luiz. Tá? É importante a gente sempre trazer aqui a verdade dos fatos. É óbvio que a gente entende que é importante utilizar a base e a gente vai falar aqui sobre esse assunto. Também temos aqui informação de possível jogador que interessa ao Flamengo. A gente sabe também que o Boto, o Departamento de Futebol, fontes ligadas à diretoria, tem negado muito, né, as informações com relação a jogadores. Já foi negado o Ezequiel Barco, mas a gente vai trazer aqui essa possibilidade. Também temos aqui a questão para falar da freguesia do Palmeiras, né? Freguesia do Palmeiras contra o Flamengo. A gente espera que o Flamengo consiga mais um bom resultado lá no Allianz. Também a questão do Michael, né? Quanto é que o jogador deve receber caso seja vendido realmente para o Al Duhail do Catar. A gente também traz aqui marca importante do Pedro Guilherme, né? E o Flamengo tendo a volta aí dos seus jogadores titulares contra o Palmeiras no domingo, jogo aí de 6 pontos, jogo importantíssimo. O Flamengo precisa manter o contato, né? Ficar bem ali no G4 e o Palmeiras tentando abrir. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando que tem a promoção, né? Flabet me leva pros States, me leva. Rapaz, você já fez aí, você já foi lá no perfil oficial, flabet.br, tem lá o post do Wesley Safadão e também do Gerson, esse post oficial. Você tem que contar a sua história. Se a sua história for uma das 10 selecionadas, essas 10 pessoas vão com acompanhante, tudo pago para a Copa do Mundo de Clubes, tá? Então garanta agora mesmo a sua participação. É só você ir lá na plataforma vizinha e participar. Esse é o momento, é a sua oportunidade. E eu queria compartilhar com vocês aqui uma grande vitória na minha vida. É uma notícia muito boa que eu tenho para passar para vocês. Estou muito feliz. Hoje, depois de pesar... Teve um dia que eu cheguei a me pesar 169. 169. Aí eu segurei a alimentação e tal. Lá, eu estava nos Estados Unidos.
E aí eu não consegui entrar nos brinquedos, eu me sentindo envergonhado. Minha esposa está até aqui dirigindo e ela sabe o quanto eu sofri. Eu até chateado com o pessoal dos parques lá que falava que eu não cabia no brinquedo e tudo mais. E às vezes eu ficava com raiva deles, mas na verdade eu estava com raiva de mim mesmo. E eu não estava cabendo nos brinquedos. Eu tinha que ficar no parque vendo, até na Universal, parques que brinquedos assim que parecem simples, não são tipo montanha-russa. Eu não cabia. E eu fiquei desesperado. E naquele dia que eu pesei 169, que eu fiz a conversão lá, porque lá são em libras, né? Aí eu fiz a conversão, eu falei, não, eu vou dar uma segurada. Aí segurei a alimentação naquele dia, e aí me pesei 167 e pouco, e comecei a fazer um tratamento lá ainda nos Estados Unidos, e comecei a treinar, a fazer transporte e tudo mais, como eu gosto de fazer, para depois fazer natação. Comecei a fazer natação, comecei também a fazer uma dieta mais forte e, cara, intermitente, que eu faço muito intermitente, não como de manhã ou não como à noite, eu escolho uns dias na semana para fazer isso. E aí hoje, eu vou pegar aquele peso inicial que me assustou, de 169 quilos, hoje eu pesei 99,9 de manhã e 99,4 depois de malhar. Uma vitória muito grande para mim, uma emoção muito grande, eu espero que isso sirva de exemplo para vocês que estão aqui, que tudo com força de vontade é possível, tá? E você hoje tem vários remédios que ajudam você a se motivar, porque, queira ou não, se você tem um remédio também te ajudando, você tem que procurar um médico, é muito importante você procurar um médico, e você consegue fazer um tratamento interessante, e você, claro, né, vai fazer esse tratamento e vai te auxiliar, porque você começa a ver resultado e te motiva a querer malhar mais, a querer fazer dieta, porque você está vendo resultado. Então, aqui fica o meu recado. Se você quiser um tratamento que, cara, tem todo o auxílio médico, é 100% regularizado, regulamentado, eu convido você a conhecer o plano da Mais Cabelo, né, que é o programa Mais Slim. Tem o link aqui para você fazer o voucher, né, com avaliação grátis na Mais Cabelo. Tem em todo o Brasil, em todo canto do país, não é só tratamento capilar. Você faz o emagrecimento na Mais Cabelo também e controle de queda, porque muito tratamento de emagrecimento tem queda capilar. Então, eu aproveitei que eu vim aqui para desabafar e falar para vocês dessa conquista, né, conversar com vocês sobre esse momento importante da minha vida. Muitas coisas boas acontecendo na minha vida e eu gosto de compartilhar com vocês. E você também pode emagrecer. Se você quer emagrecer com saúde, com supervisão, pode procurar Mais Cabelo. Não é só cabelo, Mais Cabelo também é emagrecimento. Vamos lá. A informação que saiu aqui é que na proposta que está chegando para o Flamengo, que o staff do jogador recebeu do Aldo Rail e das outras duas propostas que o Michael também deve receber, são clubes do mundo árabe, e ele gosta muito de atuar no mundo árabe. A proposta que o Michael vai receber é com salário de 1,5 milhão por mês. Tá? O Michael vai receber uma proposta de 1,5 milhão de salário por mês. Isso me preocupa, por quê? Geralmente, quando eles sobem muito o salário do jogador para fazer a proposta, eles diminuem. Eles fazem muito, os árabes fazem muito isso, os clubes do mundo árabe. Eles jogam nas alturas as luvas e o salário do jogador, mas o valor para o clube eles jogam lá embaixo. Então me preocupa, tá? O Flamengo não pode também dar mole. O Flamengo não pode dar mole nessa situação do Michael. Mesmo a torcida está reclamando, ele não está bem, a gente sabe que ele não está bem, mas o Flamengo não pode dar mole nesse caso do Michael. O Flamengo tem que cobrar no mínimo o que gastou no jogador, tá certo? Se não me engano, nessa segunda vinda do Michael foi algo em torno de 7, 8 milhões de euros. O Flamengo deveria tentar recuperar esse valor. Falar do Juninho, que está aguardando aí a chance para se recuperar no Flamengo, né? As matérias trazendo que o Juninho, infelizmente, que fez o gol até contra o Deportivo Táchira, um gol importante na Libertadores para a gente, mas o Juninho não está conseguindo se firmar e os torcedores já começaram a se irritar com o Juninho, né? O Shrek, né? O Juninho que faz a comemoração do Shrek. A galera tá irritada, mas em compensação fez até música para ele, né? No Maracanã, viralizou, muito legal a música para o Juninho, mas o jogador não está conseguindo se firmar. Eu espero de verdade que ele tenha oportunidade, que ele consiga se firmar. Não foi barato, não acho 6 milhões de euros barato.
A gente está falando de mais de 30 milhões de reais, é um valor alto, tá? O Flamengo tem essa questão que a gente trouxe mais cedo, que não projeta aí, priorizar, no caso, contratação de atacantes. O Flamengo já está no mercado e já tem jogadores negociando. E atacante, segundo coluna do Fla, o Léo José, não é prioridade do Flamengo. Isso é perigoso, tá? Eu, sinceramente, penso que o Flamengo precisa, porque o Bruno Henrique não é centroavante. O Juninho, ele é muito mais um segundo homem e o Pedro é o único atacante para valer, o único centroavante para valer que nós temos, tá? Eu, mais cedo, eu vi aqui, inclusive, o José Boto fez uma postagem com relação a um encontro, uma reunião que ele teve com o responsável pela esquadra, né, Management Deportivo, tá? É uma empresa que cuida da carreira de jogadores, especializada, tá? Ele postou esse encontro aqui, tá? Com o responsável. Eu apurei que é um amigo do Boto de longa data e a especialidade dele, jogadores argentinos, sul-americanos de seleção, tá? São jogadores de seleção jovens, tá? O Flamengo, então, jogadores de seleção jovens. O Flamengo tá indo ao mercado buscar jogadores jovens de seleção. O Flamengo buscando jogadores ali na faixa de 17, 18 anos. O Flamengo, jogadores da seleção argentina. O Flamengo fazendo o scout. O Flamengo muda aí o foco do scout, né, para o mercado sul-americano. Isso fica claro para mim, mesmo eles não confirmando, fica claro para mim que o Flamengo tem reunião com empresário de jogadores aí do futebol sul-americano que estão em seleções, e isso aí, cara, é o que o Boto faz de melhor, tá? Eu vou lembrar vocês, o Enzo Fernandes quase veio para o Flamengo, foi parar no Benfica. Quem é que estava no Benfica? O Boto. Ganhou milhões nessa operação, tá? Então, era a especialidade do Boto olhar para esse mercado sul-americano já lá no Benfica. Então, o Flamengo está mudando, tá, esse perfil. O Flamengo, que eu sempre falei aqui que era muito importante o Flamengo começar a buscar o mercado sul-americano. O Flamengo contratou, depois dispensou o Richard Rios, perdeu o Richard Rios para o Palmeiras. Mas o Flamengo já contratou alguns jogadores sul-americanos. Hoje os destaques do Flamengo são a Arrascaeta, o Eric Pulgar, tem o De La Cruz. O Flamengo contratou o Alcaraz recentemente, mas não deu muito certo. Não esperaram também para ver se ele ia vingar ou não. Agora, o Flamengo tem o Vinha. Cara, são muitos. Rossi, o goleiro. O Flamengo tem muitos jogadores sul-americanos. O Gonzalo Plata. Só que a questão não é essa, é na base. O Flamengo buscar na base ainda jogadores que estão chegando naquela idade ali para se profissionalizar, e o Flamengo trazer de seleção argentina, uruguaia. Cara, isso é espetacular. O Flamengo está fazendo o dever de casa certinho e eu espero que dê muito certo, né? E o que me passaram é que, para a questão de time principal, o mercado já está mais do que olhado, né? E os alvos já estão definidos e em negociação, tá? Então o Flamengo já negociando com os jogadores que vai contratar para a janela agora no meio do ano. Pode ser para a Copa do Mundo de Clubes ou aquela que termina no dia 2 de setembro, que é de julho até 2 de setembro. Flamengo também, segundo aqui o jornal O Dia, o Fabrício Lopes lá do jornal O Dia trouxe que o Flamengo tem interesse em contratar o lateral do futebol italiano, tá? Flamengo de olho em Dodô para substituir o Wesley, caso o Wesley seja vendido. O Flamengo então já tem um alvo para a saída do Wesley. O Flamengo já definiu um alvo para substituir o Wesley, tá? Então, o jogador aí, o Manchester City é o principal interessado também no jogador, né, no Wesley. Pep Guardiola já chegou, inclusive, a conversar com o lateral direito rubro-negro. Informações aí do jornal O Dia, que também a gente já tinha falado aqui no canal, e o Globo Esporte também já trouxe. O Flamengo espera conseguir aí uma de suas maiores vendas, cerca de 35 milhões de euros, e o negócio se concretizando, eles já estão mapeando jogadores ali para a lateral direita, que só vão vir se realmente vender o Wesley, tá? O nome que o jornal O Dia traz é o brasileiro Dodô, da Fiorentina, e que ele seria o principal alvo. Dodô foi atleta do Boto,
quando o dirigente estava no Shakhtar Donetsk da Ucrânia e chegou ao clube italiano em meados de 2022 por 15 milhões de euros. É um jogador caro, mas se o Flamengo vende o Wesley por 35 com 40 de meta e contrata o Dodô por 15 parcelado, o Flamengo já tem aí um grande lucro, já tem uma operação aí super interessante, tá? Então o Flamengo ainda não abriu negociações com o atleta, segue aguardando o desfecho aí da situação do Wesley, tá? Apesar da Fiorentina não ter conseguido chegar a um acordo com o Dodô por sua renovação contratual, o jogador tem vínculo até julho de 2027. Então o Flamengo vai ter que negociar, talvez, né, consiga um desconto aí, pagar menos pela questão do contrato, né? Que o jogador já não tem um contrato tão longo assim, tem mais 2 anos de contrato, mas é diferente de jogadores que estão com 4, 5 anos de contrato. De repente você oferece ali 13, 12, consegue, né? Com metas, você consegue ali contratar o Dodô, tá? Jogador aí de 26 anos que então pode interessar ao Flamengo. Não há confirmação, eles também, se a gente falar, vão negar, né? Estão negando tudo. Olha, o Pedro entrou aí na lista dos 10 maiores artilheiros da história do Maracanã. Ele agora está constando aí dos 10 jogadores com mais gols na história do estádio. A informação é do GE. Tá? Então, a gente tem aqui, olha só, quem lidera a lista é o maior ídolo do Flamengo, o Zico, 297 gols, 18 pela seleção brasileira e 4 também pela seleção carioca. Na sequência, Roberto Dinamite, 193 gols. Aí depois tem também o Romário, 190 gols. A gente tem aqui também o Doval, 112 gols. Luizinho, né? Depois a lista vai continuando, tá? Jairzinho, 106 gols. Dida também, né? 93 pelo Flamengo, 5 pela seleção. Aqui continua o Valdo, né? Que também com 98 do Fluminense. Fez 94 pelo Clube Carioca, 2 pela seleção brasileira. E o Pedro fecha essa lista aí com os mesmos 98 do Valdo, 87 pelo Flamengo, 11 pelo Fluminense, o Pedro. Tá? Deixou aí para trás Bebeto, Nunes e Cláudio Adão com 97. Bebeto com 92, Nunes 93, Cláudio Adão 97. Então, o Pedro entrou na lista dos jogadores que mais gols fizeram no caso, no Maracanã, pelo Flamengo e Fluminense, né? Sensacional. Então, o Pedro tá... Eu achei engraçado que o Gabigol ficou tanto tempo no Flamengo e tem mais gols do que o Pedro, inclusive, mas o Gabigol fez muito gol, então, fora de casa, né? O Pedro tá nessa lista aí de 10 maiores artilheiros da história do Maracanã, mas tem os gols também pelo Fluminense, tem essa questão também. E o Gabigol jogava no Santos e tudo mais. Então, é mais complicado de fazer gol no Maracanã. Então, o Pedro está liderando porque também teve a sua história no Fluminense. Olha só, freguesia, o Flamengo tenta manter a invencibilidade histórica contra o Palmeiras no Brasileirão. Os últimos 15 jogos Flamengo e Palmeiras, tá? Só para vocês terem uma ideia, a última vez que o Flamengo perdeu para o Palmeiras no Brasileirão foi em novembro de 2017, 2-0 pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, os últimos 15 jogos Flamengo e Palmeiras são 8 empates, 6 vitórias do Flamengo e 1 vitória do Palmeiras. Tá? 58% de aproveitamento, 21 gols marcados, 10 gols sofridos. Então, o Flamengo no Brasileirão contra o Palmeiras tem uma vantagem aí incrível, né? O Flamengo, em 15 jogos, perdeu só 1. Ganhou 6. Loucura, né? Freguesia mesmo absurda do Palmeiras. A gente espera que se mantenha, né? Importante o Flamengo manter os caras fregueses, né? Olha, o Flamengo tem a volta de titulares aí contra o Palmeiras no Brasileirão, alguns jogadores que ficaram de fora, né, no último jogo do Brasileiro contra o Botafogo, também jogadores que estavam suspensos e tudo mais, mas tem também a saída do Wesley, né, que também levou o 3º cartão amarelo, tá? Então a gente sabe que o Flamengo vai estar aí com um provável time já com os retornos dos zagueiros,
Alexandro também, o Rossi, que não jogou contra o Botafogo da Paraíba, o Gerson, que já atuou contra o Botafogo da Paraíba, o Luiz Araújo, Arrascaeta, Everton Cebolinha, tá? Ou Michael e Bruno Henrique. Então, faltou o Everton. Cara, estão colocando aqui na Itatiaia um time do Flamengo dessa forma. Rossi, e aí teria que ter o Varela, né? O Wesley tá fora, tomou o terceiro amarelo. O Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro. Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Pedro jogou o jogo inteiro e está com controle de carga. Não sei se o Pedro vai para o jogo de começo. Tá? E vou dizer mais, é gramado sintético. O Pedro está voltando de uma cirurgia no joelho, acho que não vai jogar no gramado sintético. Então vamos lá. Na minha concepção, está errada essa escalação da Itatiaia, até porque ele já bota o Wesley aqui, o Wesley está suspenso. Então Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro, Everton Araújo, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, Cebolinha, o Michael e Bruno Henrique no ataque. Anota o que eu estou falando. Muito mais provável que isso aconteça, tá? Trazer aqui agora também que o Chelsea, que vai estar no grupo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, está buscando aí a contratação do João Pedro, né, ex-Fluminense. Eles estão tentando se reforçar de todos os jeitos. A oferta para tirar o brasileiro do Brighton pode chegar a 60 milhões de euros. Que loucura, né? As operações na Europa são impressionantes. O Fla, aí, óbvio, né? Tem que ficar de olho, né? Os clubes estão se reforçando para a Copa do Mundo, ainda mais os do seu próprio grupo. Então, o Flamengo vai buscar contratar alguns jogadores aí até 10 de junho também para se reforçar, já que os outros clubes estão se reforçando. Olha só, chegou a hora da gente trazer a nossa pauta principal aqui, que é a questão do Filipe Luís, se ele está ou não utilizando a base, tá? Então muita gente reclama que o Filipe não usa a garotada, e o técnico Filipe Luís vem dando diversas oportunidades, sim, aos jovens da base nas últimas partidas, algo que tem chamado a atenção da torcida do Flamengo. Ele, inclusive, já é o quarto treinador que mais utilizou atletas formados no clube desde 2019. Mas ainda assim, tem muito jornalista, muita gente que fala que ele não usa, tá? Até o momento, o Filipe já escalou 14 garotos. Com a estreia sob seu comando do volante João Alves contra o Botafogo da Paraíba, ele se igualou ao Tite e Domenech Torren no ranking. O líder da lista é o Rogério Ceni, com 19 jogadores da base utilizados. Tá? Então, Rogério Ceni 19, isso desde 2019 para cá. Dorival Júnior 16, Abel Braga 15, Domenech Torren, Tite e Filipe Luís 14. Os que menos utilizaram: Paulo Souza 12, Vitor Pereira 11, Jorge Sampaoli e Jorge Jesus 9, Renato Gaúcho foi o que menos utilizou a base, 8. Tá? Vale lembrar que Ceni e Torren, Domenech Torren, comandaram o clube durante o auge da pandemia, precisando recorrer com mais frequência aos jovens da base. Inclusive aquele jogo, né, contra o Palmeiras, que o Flamengo jogou com a garotada, praticamente garotada, o time todo, porque não tinha o quê? Porque não tinha o Flamengo não tinha como jogar com seus jogadores, estavam todos, né, porque pandemia, estavam todos doentes, né? Então é importante a gente falar sobre isso. Teriam utilizado menos a base se não fosse essa necessidade de entrar com o time praticamente todo, titular e reserva quase todo, de garotada. Inclusive o jogo que o Flamengo empatou de forma heróica contra o Palmeiras lá em São Paulo. Tá certo? Sem público, sem nada. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Cara, obrigado, cara. É muito importante você se inscrever, compartilhar, dar essa moral aí, nosso trabalho sério, todo dia trabalhando aqui, trazendo notícias do Flamengo, sem criar historinha, sem fazer nada. É notícia do Flamengo, tá? Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!